Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 22 do curso de Programação em MATLAB. Nessa aula, a gente vai ter como objetivo fazer o plot de algumas funções trigonométricas. Então, a ideia por trás dessa aula é eu dar um problema para vocês, uma equação, e vocês resolverem para mim a implementação no MATLAB. Então, novamente, não se preocupem tanto assim com a teoria e com algumas coisas a mais. O importante mesmo é simplesmente transcrever a equação em código do MATLAB. Então, por favor, se inscreva no canal, não esqueçam de ativar o sininho e curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. O que eu quero que vocês façam é que vocês plotem essas três funções trigonométricas, que vai ser o cosseno, o seno e a tangente. E a gente também vai plotar uma H4, ômega 4, né, no caso, que vai representar a tangente, só que como a divisão entre o seno e o cosseno. Então vai ser a divisão de H2 por H1. E é isso que eu quero que vocês implementem no MATLAB. E aqui só um adendo, eu vou explicar o que são cada termo. O termo A é a amplitude da nossa onda. Vai ser então o tamanho máximo que ela vai ter. Vai ser 2π, que é o período. Então aqui vai ser o ômega. O ômega vai ser a nossa frequência. Então no código vai estar escrito frequência. E o t é o tempo. Então, basicamente isso que você vai ter que variar. Você vai variar o intervalo de tempo. Então, o seu t vai ter que ser um vetor e você que escolhe. E a gente tem ainda o ângulo φ, que ele pode ser considerado o ângulo da fase ou defasagem, tanto faz. Então, esses são os parâmetros. Eu quero que vocês escrevam isso no MATLAB, implementam e realizam um plot. E depois disso eu vou mostrar para vocês quão diferente o MATLAB fez do que é na teoria. Então, é isso. Vamos para o MATLAB. Aqui no MATLAB, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser definir os parâmetros da nossa função. Então, eu vou colocar a amplitude. Eu vou colocar o ângulo de defasagem ou o ângulo da fase, tanto faz. Vou colocar a frequência e vou colocar o intervalo de tempo que eu quero trabalhar. Então aqui, só por escolha minha, eu vou de 0. Vou variando o intervalo de 0.1 até 10π. Só pra gente conseguir ver quando o intervalo repetir e ficar um gráfico melhor pra gente visualizar. Apenas isso. A primeira coisa vai ser a função cosseno. Então, cosseno é a amplitude vezes cosseno. A fórmula, como no slide, é 2π ômega t, em que o ômega é frequência. Então, o ômega vai ser frequência vezes t, mais o ângulo de defasagem. Beleza, essa daqui é a fórmula, vamos ver se está tudo certo. Beleza, a gente gerou um vetor gigante, então tranquilo. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a função seno, só que eu só vou mudar aqui e vou colocar seno. E agora a gente pode vir plotar as duas aqui. Beleza, tranquilo. A gente pode ver que a gente conseguiu plotar a função seno e cosseno sem nenhum problema. E é só a gente quiser verificar aqui, ó. Aqui é cosseno. Ele tá em 13.6, beleza. Tranquilo. A amplitude aqui tá sendo 5, que é o máximo que a gente pode chegar. Então, beleza. Se quiser, a gente pode aumentar o valor da frequência ou aumentar o valor do tempo e esticar ela aqui um pouco. Então, por exemplo, se eu colocar a minha frequência em 10, vamos validar aqui. Eu valido aqui. E eu valido aqui. 10 não mudou muito. Então, se eu pôr algo dos tipo 100. Olha que estranho. Pera aí, deixa eu ver. A frequência não tá alterando tanto assim os valores. Eu achei que ia esticar um pouquinho mais.
Então, deixa eu aumentar então o tempo. Beleza, aumentando o tempo, a gente vai estar encurtando nosso gráfico. E é isso. Agora, deixa eu voltar aqui para onde estava. Beleza. Agora para a função tangente, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou simplesmente copiar. Só que aqui eu vou escrever tangente. Beleza, a gente calcula a nossa função tangente. E agora, o que eu vou fazer? Deixa eu dar um clear em tudo. Eu vou usar a fórmula matemática. Qual que é? Tangente é, na verdade, seno sobre cosseno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar amplitude vezes seno, que é W2 sobre cosseno. Então, isso aqui vezes W2 dividido por W1. E vamos ver se isso aqui são iguais, né? E tem que ser igual, né? Opa, W4 aqui não deu igual. Aqui a gente tem um vetor normal e aqui a gente teve um valor. Quero que vocês pausem o vídeo e tentem descobrir o porquê. O porquê é que a gente está dividindo vetores, então a gente precisa pôr um ponto aqui. Na hora que eu pôr o ponto, nenhum problema. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou plotar as duas tangentes e vamos ver se elas são iguais. Se a gente olhar aqui, aparentemente, nenhum problema. Tá uma em cima da outra. A linha preta e a linha azul. Eu plotei esses pontos aqui que eu vou explicar para vocês um pouquinho antes, mas eu quero confirmar aqui que elas são iguais, então é a minha W3 menos W4 e... opa, deu uns valores aqui, mas vamos subir. Vamos subir, subindo aqui. Ahá! Então 10 é menos 13, então erro de máquina. Tudo certo, realmente são iguais. Agora vamos voltar para o nosso plot. Se vocês lembram da aula de cálculo, vocês sabem que como a tangente é seno sobre cosseno, na hora que a gente estiver trabalhando com π por 2, que seria 90 graus, o seno vira 1 e o cosseno vai para zero. Como o cosseno vai para zero, a nossa função explode para o infinito. E vocês podem ver aqui que ela acontece isso, só que na verdade ela dá um número, né? Aqui, ó, ela dá um número 470. Mas não é infinito isso, né? É um número. Por quê? Foi aquilo que eu falei pra vocês, ó. Eu plotei uns pontos pra gente verificar. O MATLAB, ele faz tudo de maneira discreta. Então ele ele plota os pontos e liga por linhas. Então tá aqui os pontos, aqui os pontos. E no lugar que é descontínuo, que no caso a função não tá definida, que ela explode pro infinito, o MATLAB ele não sabe disso. Então ele simplesmente vai plotar o ponto e como ele trabalha com aproximações numéricas, vai dar algum valor lá. Aí ele simplesmente dá esse valor e depois plota de novo e dá outro valor e liga. Só que se vocês olharem, olha a distância entre os valores. Não tem nenhum ponto nesse caminho. Ele simplesmente plotou esses dois pontos e ligou por linha. Então, no caminho, ó, a gente tem esse ponto aqui. Depois a gente só vai ter o ponto, ó, aqui, que ligou lá, e aqui embaixo, ó. Ó, então, tipo, é claramente descontinuidade isso aqui. Por causa do jeito que a gente está trabalhando no MATLAB. A gente simplesmente definiu um range que a gente está fazendo de pontos e pediu para o MATLAB calcular e o MATLAB calcula numericamente. Se a gente quiser trabalhar com a função do cálculo, que seja contínuo, igual a gente aprendeu, a gente precisa usar simbólico. Simbólico é simplesmente vai definir o x como assim. E fiquem tranquilos que a gente vai trabalhar mais para frente com funções. Então, a ideia desse vídeo não é trabalhar com funções, é simplesmente vocês pegarem a equação das funções trigonométricas que eu mostrei no slide e vocês plotarem aqui no gráfico e verem como funciona. E curiosidade, como que é o plot e por que o MATLAB não fica infinito na tangente. Mas aqui novamente é só uma curiosidade. A gente vai trabalhar mais pra frente melhor no futuro. Mas se eu quiser plotar, eu venho aqui,
eu escrevo plot de tangente de x e eu ponho um intervalo que eu quero. O intervalo que eu vou pôr de menos 4π até 4π. Vou fechar aqui. Vou pôr um grid on aqui só pra gente ver melhor. E aqui eu tenho que pôr fplot, não plot. E aqui seria o intervalo, né? Por exemplo, o intervalo de... Geralmente a tangente a gente coloca de menos π por 2 a π por 2. Mas aqui é só pra vocês verem que com essa função simbólica, o MATLAB vai trabalhar de maneira contínua do cálculo. E é isso, agora sim parece a nossa função tangente. Porque aquela função que a gente tinha plotado discreta não estava aparecendo. E isso aqui parece assim, ó. Ela vem, sobe, sobe. Aqui tá a nossa reta. Então vai indo, ó. Ó, não para. Posso ir tirando zoom, subindo, 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 subindo. E tá indo pro infinito. Então, se vocês quiserem trabalhar com a função do cálculo, exatamente ela, vocês têm que usar o simbólico. Mas, em 90% dos casos, a gente trabalha com as funções discretas do MATLAB mesmo, porque é isso que a gente resolve na vida real. E as aproximações numéricas são muito boas, só que existem esses erros. Então, você precisa tomar muito cuidado com o que você está trabalhando, você precisa estar sabendo o que você está fazendo, para fugir dos pontos em que a função não está definida, que ela tem um comportamento bizarro, que ela explode para o infinito, por exemplo, ou que ela é descontínua. Se a gente for trabalhar com outros tipos de função, a gente pode ter só a descontinuidade. Naquele ponto, você não sabe o que acontece e pode dar diversos problemas. Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.